bem-vindos ao canal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, para mais um diálogo ancestral. Hoje é sábado, agora são... não consigo ver que horas são agora. 6h04 da manhã, acabo de chegar da Amazon e vim me conectando com o Lord Hanuman, com o mantra Sheren Sheron Jejeon, que basicamente traz ali um bom caráter, um mantra que traz ali uma conduta para você seguir ali os passos de Lord Rama, né? Ali a dinâmica da devoção, a dinâmica de um bom caráter, um bom homem. E quase perdi o ponto. Bem, hoje eu gostaria de trazer para você, homem negro que me assiste, um tema um tanto quanto polêmico, que é sobre traição. Você já traiu alguma vez na sua vida? Deixa aqui nos comentários. Eu nunca traí, não no sentido de estar junto, namorando, casado, ficando. Eu sempre fui uma pessoa que... eu sou uma pessoa muito leal. E pra mim a traição, ela é muito mais sobre mim do que sobre a pessoa na qual estou me relacionando. Sempre foi pra mim um movimento de consciência, sabe? Eu sou uma pessoa que minha consciência pesa muito fácil. Então, por isso eu sempre tenho essa conduta de não trair. E se um dia surge essa oportunidade, é claro, optar por não, mas se for, ao fazer esse ponto, terminar, né? É o que condiz, né? Para poder você conquistar aquilo que você deseja. Porque a traição, a dor de uma traição, se você já foi traído, né? É uma dor assim que... sei lá, é de responsabilidade sua, ao mesmo tempo não. É uma dor complexa de ser trabalhada dentro de si. Então, quando você coloca isso em você ou na pessoa, dificilmente, em um longo período, a pessoa consegue se livrar e deixa ali marcas e feridas. Salve as forças dessa rua, dessa encruza, salve a força maior. E nós, como homem, somos condicionados dentro da sociedade a ser machista, a ser escrotos por natureza, de enxergar a mulher apenas por tesão, por imaginações obscenas. Ainda mais quando a grande maioria tem o berço ali do Pai Nosso, né? E eu me pergunto, como rompemos isso, né? Qual a melhor forma para poder trabalharmos isso? Essa ferida do homem é algo que está trazendo tantas... Oi, amiguinho. Boa noite, bom dia, né? Bom dia. Eita, calma. É muito medroso. Como você tá? Eu não pode se levar você comigo. Ali. Tá bom. Ixi, acho que eu ganhei um novo amiguinho. Bem,
um pouco perdido e assustado. Eu tenho comigo, para finalizar essa reflexão desse diálogo ancestral, de que o meu papel como homem, e eu digo um homem negro, né? Dada a minha passagem, na qual, sem uma paternidade, um exemplo paterno como base, sem exemplos também de um homem de caráter, dado via os meus irmãos, na qual sempre via eles trocando de mulher assim, como trocavam de camisetas. Os atravessamentos do machismo dentro do exército das Forças Armadas, na qual fui voluntário. O machismo e atravessamentos dentro como um peão de empresa. Tudo isso me ensinou o homem que eu não quero me tornar. E quando eu penso e reflito sobre esse assunto, eu entendo ainda mais a importância desta consciência, não só pelo meu relacionamento, não só pela minha dignidade, pelo meu caráter, não só por mim, mas de toda uma era, de toda uma corrente de uma masculinidade ferida, onde romantiza a ideia da traição, onde vende essa ideia de trair, essa ideia de ferir. Me feriu, vou ferir também. E somos nós os responsáveis de quebrar esse ciclo. Mas aí eu vou mais profundo ainda. Do quanto desse processo na qual você pensa de não trair o outro, você está traindo a si mesmo. Você trai você mesmo, sabe? O homem moderno, ele acaba criando uma casca que sustenta uma farsa. De uma farsa de quem realmente ele é. E quando mergulhamos intensamente a um encontro de alguém, a um relacionamento, a movimentos que nos atravessam, essa casca que não se conhece, fraca, não consegue se entender e mesmo assim está aberto para querer mergulhar no próximo e acaba ali deixando e também recebendo, eu diria, novas camadas de cascas. E como diria Shrek, acabamos se tornando cebolas, cheio de camadas. Filosofia meio maluca, mas espero que tenha feito sentido aí. Me diga aqui nos comentários se fez sentido. O que eu trago aqui é essa chamada de consciência a um ponto de entender que o homem moderno está matando, não é mais a si mesmo, agora está matando também a sua mulher, matando as mulheres, né? E em vários sentidos, no feminicídio principalmente. Mas mata no sentido o seu feminino, a sua feminidade, a sua Shakti. Pobre és, não conhece nem seu Shiva, quem dirá a sua Shakti. A lei do gênero. E isso é gravíssimo. Porque cada vez mais o homem moderno bate no peito e se diz ser cabra macho, e que tá pronto pra tudo, e que é o pica, e que é fecha a cara, e que não sabe pedir um licença, um bom dia, uma boa tarde, não sabe ser gentil, não demonstra gentileza, respeito, nem consigo mesmo, quem dirá com o próximo. Mas eu sou homem. Homem porque conquistei aquilo, porque eu tenho isso. Olha o tanto de coisas que eu tenho.
9 de copas. O queixo levantado. Te pede atenção e cuidado. Pois se você não enxerga onde você pisa, você pode estar caminhando pro buraco. E eu trago aqui pra você, homem negro, a importância de, antes mesmo de abraçar a sua mãe, a sua irmã, a sua prima ou a amada que tu tem abençoados, que qual divide a tua cama, mas você abraçar a mulher que dentro de você, abraçar a sensibilidade que dentro de você, a intuição que há em você, a Eva, a Lilith, a Shakti, o seu sagrado feminino que habita sobre você. Olha para ele, olha para ela em equilíbrio e reflita isso pro mundo. Pois quando você olhar pro tamanho da bunda, o tamanho do peito, a beleza, né, de uma mulher que passa na sua frente no mercado, esses instintos, né, que são impostos nós como homem, quando você tiver esse arquetipo no seu subconsciente ativado, você vai entender que é só um corpo, é só matéria orgânica, são só um corpo, um saco orgânico de átomos com ossos que sustenta ali uma alma e um espírito. E você vai quebrando, sabe? E essas micro traições que ocorrem no seu subconsciente, que são até mais fortes que você, que atravessa, né? E você tem até essa reluta de entender, isso é natural, isso não é natural. Fomos condicionados a ver e enxergar o mundo dessa forma. E olha só, pra você que clicou nesse vídeo, viu? Agora imagine para aqueles que nem percebem que isso ocorre, que há todo esse universo. É isso. Quem tá errado é a mulher que está vestindo a saia curta, não os olhos de quem vê aquela saia, entende? Outro ponto também que eu trago a respeito desse sagrado feminino dentro de nós, homens, é entender que erroneamente fomos ensinados de que o homem veio primeiro, mas o homem nasceu da mulher, a mulher veio primeiro. Antes de conhecermos Obatala, antes de conhecermos Adjala, aquele que molda o nosso ori para vermos a terra, somos esculpidos por Nanã Buruku, a mãe dos encantados. A mesma também nos recebe quando morremos. No México eles escutam La Morte. La Morte. Lá. Sabe, esse feminino, como Odudua, a única orixá Funfun que carrega o preto, porque ela também vive aqui em Aie. Na cosmovisão iorubana, em outras tradições, o feminino tem muita ligação com essa morte e essa vida. Mas, por conta do machismo e o patriarcado, é colocado como o inferior. Cara, despertem, acordem. O mundo está como está porque Gaia, a Mãe Terra, o sagrado, está morrendo. Porque o homem esqueceu de cultuar a si mesmo. Esse sagrado, essa mãe, essa filha, esse feminino. E cada dia mais somos voltados e vendidos à ideia de que o materialismo e o egoísmo é o único caminho. É o caminho que nos liberta, é o caminho que... é o único sentido para a existência. Mas se a gente parte, se esse mundo é só uma passagem e a gente vai partir, qual o sentido então de ter tanto materialismo?
só para dividir aqueles que vêm depois da gente, para haver brigas e disputas judiciais? Há algo maior nisso. E quando você questiona esse sagrado feminino e começa a buscar ainda mais essa força dentro de você, algumas coisas que foi ensinado para nós homens não faz mais sentido. Vai perdendo a força. Você vai desembaraçando desses nós. Entende? Então, mediante esse dia que nasce, eu vos deixo essa reflexão madura, simbólica e profunda. Diálogo ancestral. E é o propósito aqui, não de mudar a sua forma de ver o mundo, mas contribuir. Te converter a algo, foda-se, mano. Tipo, não. Você já tem esse algo dentro de você. Só está adormecido. E se esse conteúdo chegou até você, e se você para o seu precioso tempo para poder assistir e suprir minimamente as pérolas que eu posso estar jogando ao ar, eu sinto que de alguma maneira eu estou cumprindo a minha missão. Paz profunda, seres amados. Se você gostou, deixe um like, um comentário, um compartilhamento, um comentário construtivo. Vou estar respondendo todos. Paz profunda, seres amados.